A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando aos amados irmãos e amigos para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula, um estudo na revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. A edição 79, Corpo e Unidade, Carta de Paulo aos Coríntios. Autor da revista desse terceiro trimestre de 2023 é o pastor Valtair Afonso Miranda. Vamos estudar a lição 12, a 12ª lição. Já estamos quase terminando o trimestre. Essa e mais outra lição, aí encerramos esse quarto trimestre de 2023. O título dessa lição é Reconciliação e Oferta. O texto base é 2 Coríntios 7, 2 e capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, 15. Estaremos lendo o capítulo agora, o texto base, né? Vamos ler aqui 5 versículos desse primeiro, né? De capítulo 7, de 2 a 10, né? Na verdade, 2 a 10. Recebemos em vossos corações e a ninguém agravamos, em ninguém corrompamos, em ninguém buscamos nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordante de gozo em todas nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora combatemos temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, e nos consolou com toda a vinda de Tito. E não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando as nossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos tenha contristado com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que pouco de tempo. Agora folgo, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado por arrependimento, por fosse contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Agora nós vamos ler o capítulo 9, de 1 a 5. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não consinto escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, na qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, postais estar prontos, a fim de, acaso os macedônios vierem comigo, eu vos acharem desapercebido, não vos envergonharmos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto com bênção e não com avareza, né, irmão? Vamos estar orando, agradecendo a Deus mais uma oportunidade de estar
estudando a sua bendita palavra, né? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu santo nome. Nesta hora, Senhor, pedimos, na verdade, que o Senhor nos conceda sabedoria e entendimento para explanar a sua palavra, para, assim, ó Deus, extrair os melhores conteúdos, Senhor, para que a sua igreja seja edificada, para que nós todos sejamos edificados na presença do Altíssimo, na sua presença, Senhor. Fortifica a sua igreja, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela sua oportunidade, que as pessoas ouvirem esse ensinamento possa servir de edificação para a sua vida, fortalecimento para a sua fé. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, meu irmão, nós estamos falando de reconciliação oferta, estudo baseado na carta de 1º e 2º Coríntios, né? E Paulo traz esse ensinamento, grandes ensinamentos. O fato de Paulo retomar a história sobre os seus planos de viagem recentes. Paulo era um viajante, né? E aqui no versículo 5 ele diz que, porque mesmo quando chegamos a Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates e temor por dentro. Na verdade, Paulo sempre estava preocupado, né, que a igreja entendesse o seu ministério, né? Depois de havermos mencionado ainda no início da carta, lá no início, né, dessa carta, 2:13, que diz assim: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Na verdade, Tito, né, era um irmão e amigo de Paulo, que fizeram várias viagens juntos, e os dois tinham uma boa amizade, né? E despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Porque Tito acompanhou a trajetória de Paulo também. Parece ser um sinal de que ele não escreveu esta carta em um único momento. É bem provável que ele tenha escrito um pedaço em um dia e outro pedaço no outro, até decidir enviar o manuscrito para a igreja. Então, o autor aqui ele traz que Paulo não deve ter escrito de uma só vez, mas ele escreveu pausadamente para que as pessoas entendessem, né, o significado, até decidir enviar o manuscrito. Paulo estava tentando enviar essa carta através desses homens, né, para que eles pudessem auxiliar a igreja na sua oferta, né, na sua dispensa, até decidir enviar o manuscrito para a igreja. Isso poderia acontecer quando finalmente o mensageiro estivesse pronto para seguir viagem. Ainda lembro dos meus tempos de seminarista na década, aqui o autor está falando, né? Na década de 1990, minha esposa e ainda éramos noivos. Ela morava em Minas e eu no internato Seminário do Sul. Em um tempo em que a internet não existia, para nós, nossa comunicação se dava por cá. Então aqui o autor está colocando que naquele tempo que ele namorava a sua futura esposa, ele se comunicava através de carta. Era muito comum eu escrever as minhas durante alguns dias. Era quase como um diário. No fim de semana eu postava no correio. Então ele faz uma comparação que pode ter acontecido com Paulo. Essa mensagem temporal claramente parecia marcada no conteúdo da carta. De forma semelhante, não precisamos nos preocupar ao notar essas passagens abruptas em uma carta paulina. Os capítulos 7 e 9 parecem mesmo ser resultado de um encontro de estado de espírito do apóstolo. É quase um parênteses dentro da carta. Aqui ele volta a falar da oferta aos crentes de Jerusalém. Então, Paulo se empenhou para que os gentios não deixassem os irmãos judeus, né, convertidos,
a mercê, mesmo porque ele queria demonstrar para os judeus, os irmãos judeus, que tanto judeus como gregos ou gentios, todos tinham o mesmo afeto, o mesmo amor. O conteúdo é menos teológico e mais prático. Finalmente, boas notícias. Imagine como uma reunião familiar em data significativa como Natal, casamento ou aniversário, né? Abraços apertados, sorrisos, lembranças amistosas e agradáveis. Sobretudo, tudo isso aparece recorrentemente nesses encontros. A alegria costuma ser o tom de um momento como este, especialmente se alguém surge como uma novidade, como a aprovação do vestibular, uma gravidez ou um emprego novo, né? Realmente, as boas notícias sempre nos traz alegria, né? Deixa a gente feliz. E o autor está fazendo essa colocação. No texto de 2 Coríntios 7, 2, 16, escreve o encontro de Paulo com Tito, né? Após enfrentar um momento difícil na região da Macedônia entre os gregos, Paulo recebeu sua visita. Então, Paulo recebe a visita de Tito, desse irmão. E isso o encheu de contentamento com o jovem discípulo Tito, e veio um conjunto de boas notícias de Corinto. Quais seriam essas boas notícias? É que Paulo já tinha exortado aquela igreja, mas não sabia como eles receberam. Agora, com a chegada de Tito, Tito trouxe boas notícias, falando que eles agora já compreendem o ministério de Paulo, aceita Paulo como apóstolo, né? Mensageiro de Deus, e obedece os regulamentos, os ensinamentos que Paulo trouxe, né? Paulo recebeu sua visita e isso o encheu de contentamento. Com o jovem discípulo, Tito veio com um conjunto de boas notícias de Corinto. Os crentes estavam crescendo na fé. Olha só que legal, né? Então, aquela igreja, ela passou a se amadurecer depois que Paulo foi lá. A princípio, Paulo foi rejeitado, né? Mas com o tempo eles perceberam que Paulo era um dos chamados de Deus, né? E os crentes estavam crescendo na fé e finalmente resolveram enfrentar abertamente alguns dos problemas mais difíceis da igreja. Os irmãos lembram dos problemas que tinha ali, né? E até conjugais carnais, né? A saber que a igreja de Corinto estava amadurecendo e promovendo a causa do evangelho. Era a melhor coisa que Paulo poderia esperar. Então, irmãos, pensando aqui numa igreja que começa a amadurecer, começa a transparecer realmente o propósito da igreja em uma localidade, né? Numa comunidade ali. Então as pessoas começam a sentir interesse em participar daquela comunidade cristã. Paulo gastou um bom espaço desta carta, até agora preocupado com as acusações. Olha só, né? É o que eu falei, Paulo estava preocupado pela visita que ele foi, pelas acusações contra a sua autoridade e seu ministério que circulava em Corinto. Do início da carta de 7:1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando, né? Ele chama a igreja para se aperfeiçoar a santificação no temor de Deus, né? Então ele explica e defende sua vocação no caminho de Damasco. Qual foi o caminho de Damasco? Que ele encontrou Cristo, né, no caminho de Damasco. Na parte final dessa defesa, ele apela aos coríntios para não apenas reconciliarem com Deus, mas também que se reconciliarem com ele e com o pregador do Evangelho de Cristo, né? Então Paulo vê já a recompensa do propósito que ele foi ali, falou àquela igreja, ministrou àquela igreja, ensinou àquela igreja, para que eles reconciliassem não somente com
Deus, mas com os ministros, né? Os ensinadores da palavra de Deus. Exatamente por isso as notícias trazidas por Tito o deixaram tão feliz. É prazeroso para um ministro do Evangelho saber que a igreja está realmente junta, né, com aquele ministro, com aquele pastor, com aquele mensageiro, com aquele obreiro, evangelista, seja lá o que for, e a igreja começa a amadurecer na fé, como essa igreja de Corinto. Depois de tantos problemas, agora começa a trazer o fruto e a alegria no Espírito Santo. Parecia realmente que os crentes estavam prontos para abaixar as críticas e aceitar a sua autoridade apostólica, né? Então ali já tem uma outra visão sobre o apostolado de Paulo. Paulo ficou confiante nesse sentido, especialmente ao saber que os coríntios lamentavam infelizmente o incidente ocorrido, né? Agora já vem por parte dos irmãos daquela igreja a humildade de reconhecer que eles foram infelizes, não reconheceu o ministério do apóstolo Paulo. Desejava que ele o visitasse novamente. Agora, Paulo já sente mais à vontade, né? E a própria igreja já pede que Paulo visite novamente. Ó, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo se sente alegre, né? Pelo zelo que a igreja, né, tem com ele agora, né? Já vê com uns olhos, né, mais amigo, né? Vamos dizer assim, mais cordial, na verdade, né? Era apropriado, portanto, que Paulo escrevesse o seu encontro com Tito, né? Então Paulo ele faz questão de colocar, né, aqui, né, esse encontro que Paulo teve com Tito e as notícias que foram trazidas da igreja de Corinto. Após o seu apelo aos coríntios para dar lugar a ele em seus corações, né? Então, uma reconciliação, né? Que bom, né? Que nós temos esse ensinamento da parte de Deus, da parte de Paulo, para as igrejas atuais. Finalmente, boas notícias, né? É esse tópico. Então, irmão, nós vemos aqui que, apesar de todas as circunstâncias, lutas de Paulo, os temores que ele tinha, né? De ser aceito ali pela igreja, o seu apostolado, e o momento que ele vê o seu irmão Tito ali, agora trazendo as boas notícias, né? Daquela transformação daquela igreja, da igreja de Corinto. Então, não foi em vão o trabalho que ele fez ali, né? Com certeza, um dos maiores evangelistas que nós já tivemos, o apóstolo Paulo. Segundo tópico agora, a oferta de amor e comunhão. Aqui Paulo vai tratar sobre a nossa dedicação, né, nas ofertas, nos dízimos e ofertas. Façamos um pequeno exercício de memória neste momento e lembrar das últimas vezes que recebeu algum pedido por dinheiro, né? O autor está colocando aqui, né? Algum momento que alguém te pediu dinheiro, né? Muito provavelmente foram muitas ocorrências. Recebemos pedidos assim por telefone, e-mail, redes sociais, rádio, televisão. Nós sempre somos abordados. Ouvimos pedidos desse tipo nos sinais de trânsito, na fila do supermercado, no ônibus, no metrô. São tantos pedidos que acabamos nos acostumando com eles. E eles param de mexer com nossos corações, né? Chega um momento em que os pedidos simplesmente incomodam. Eu gostaria de pedir que os pedintes parem de pedir, né? Muitas vezes nós sentimos assim. Mas o autor aqui, ele faz uma abordagem muito importante, né? É claro que isso também pode ocorrer no contexto eclesiástico,
eclesiástico, né? Na igreja. É provável que você ouça pedido por contribuição com algumas frequência em sua igreja, né? Quantos pedidos nós ouvimos? Esse espaço é sustentado exclusivamente com ofertas e dízimo dos seus membros. Muitas pessoas não entendem porque os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, eles têm o hábito de fazer, né, ofertar e dizimar, né, e não entende a maneira como o cristão vê ali esse momento, né, dos seus membros. Apesar de alguns países do mundo ainda terem dízimo recolhido no contra-cheque dos trabalhadores vinculado à igreja do Estado, isso não existe no Brasil. Aqui, isso é competência exclusiva dos membros voluntários das igrejas. Então, irmão, na verdade, a oferta, os dízimos são voluntários, né? São pessoas que sentem o desejo de contribuir com a obra do Senhor, né? A igreja, você ouve pedidos para ajudar crianças abandonadas, jovens, viciadas, adolescentes, grávidas, moradores de rua, idosos desamparados, desabrigados pelas chuvas, doentes sem remédio. A lista é gigante. Na verdade, isso acontece muito, né? Nas nossas comunidades, e é uma lista enorme, né? São muitos problemas a ser resolvidos. Ela é gigante porque a necessidade é gigante, coisa que não é exclusivamente do presente, né? Mas acompanhou a igreja desde seus primórdios. Não é surpresa, então, que Paulo gaste 2 capítulos para fazer um apelo por dinheiro, como já havia dito na carta de 1 Coríntios. Então, sempre houve a necessidade, né, da igreja contribuir, a igreja, os ofertantes, né? Os irmãos que não são... têm o prazer, na verdade, de ser contribuinte. O capítulo 8 de Coríntios nos fornece um grande texto bíblico para o ensino da mordomia, né? Talvez essa palavra aqui que eu estava esquecendo. Mordomo. O mordomo, irmão, é aquele que zela pelas coisas, né, do seu Senhor. E nós, quando nós trabalhamos, nós adquirimos o ganho, né, do nosso trabalho ali, mas na verdade tudo é do Senhor, né? Todas as coisas são do Senhor. Embora alguns dos coríntios estivessem questionando a sua autoridade, Paulo pediu dinheiro para os pobres cristãos de Jerusalém. Então, Paulo, ele sentiu esse desejo, né, de ajudar aquela igreja necessitada de alimento, de investimento, talvez muitas coisas, né? A necessidade sempre existiu no coração, nas pessoas, e tem existido até hoje. E cada vez mais há uma demanda maior de pessoas pedindo ajuda, né? Cerca de um ano antes da escrita de 2 Coríntios, os crentes de Coríntios começaram a arrecadar, um ano antes, arrecadar dinheiro para os pobres de Jerusalém. Na outra carta, Paulo instruiu os membros da igreja a separar dinheiro toda semana para oferta. 2 Coríntios, 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios 16, 4, né? Paulo instrui, né? 16, 4. Para quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então Paulo está instruindo aqui a igreja de Corinto, o que ele já tinha instruído em outra igreja, na primeira igreja da Galácia, né? Brincadeira, irmão. Na igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Aqui nós vemos que o domingo sempre está na parte do evangelho, né? Cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Quer dizer, de acordo com a necessidade, de acordo com o que a pessoa puder, né? Não era estipulado, mas de acordo com o que a pessoa puder, né?
e desejar no coração. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo, né? Então Paulo, ele sempre está instruindo a igreja, orientando a igreja, né? E esses ensinamentos aí, irmãos, eu creio que chegou até aos nossos dias das igrejas atuais, na mordomia, né? Como ensina a igreja o seu ministério de mordomia, né? Mas parece que essa coleta não teve êxito. Vamos ver ali em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, 10 e 11. E nisto dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado, um ano já se passou, começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, né? Então, Paulo está exortando a igreja a cumprir o propósito que desde o início, né, desde lá de um ano, que eles vêm nesse propósito de contribuição da coleta para ajudar esses irmãos. Provavelmente os pregadores gananciosos, viajantes, sugeriram que o apóstolo havia inventado a coleta para extorquir dinheiro da congregação. Sempre vai ter pessoas contrárias, né? Dizendo que não é exatamente para a colheita, que é para ajudar os necessitados, não. Vai ser sempre pessoas tentando denigrir a imagem, acusando, na verdade, né? Eles fizeram essa acusação apesar de Paulo não ter recebido qualquer contribuição dos coríntios para sustentar o seu próprio ministério. Ele havia sustentado como fazedor de tenda quando estava em Corinto. Então, no capítulo 18, de 1 a 4, né? Atos 18, 1 a 4. Vamos lá. Atos 18, 1 a 4. Rapidinho. Aqui, deixa eu chegar, né? Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Achando um certo judeu com o nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era de o mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então Paulo era um operário que fazia tendas, né? Fabricante de tenda. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos, né? Paulo pregando, mas trabalhando na obra do Senhor, né? Trabalhando fisicamente, é claro, né? De qualquer forma, um dos propósitos de 2 Coríntios era encorajar os coríntios a terminar a coleta iniciada há um ano. Paulo estava enviando Tito como seu representante oficial para liderar esses esforços. Então, quando Tito foi enviado para lá, foi com esse objetivo, né, de que Tito liderasse ali, né, fosse organizador da colheita dessa ajuda, né, para a igreja de Jerusalém, os necessitados da igreja de Jerusalém. 2 Coríntios 8, 16 e 17. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, né? Depois ele aceitou a exortação, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Então, Tito foi obediente, aceitou aquela determinação, né? Aquele pedido de Paulo para que fosse lá ajudar aos irmãos a fazer contribuição da colheita. A habilidade de Paulo em apresentar com tato a necessidade como os coríntios poderiam
atendê-la é um exemplo de como pedir ajuda financeira de maneira apropriada. Foi somente depois de explicar minuciosamente seu ministério aos coríntios que ele entrou no assunto do dinheiro, né? Primeiro Paulo fez a sua autodefesa sobre o ministério e depois ele pediu ajuda para os necessitados, né? Aqui Paulo dá o exemplo de como as pessoas podem pedir ajuda, né? Para assim a assistência social, né? Na lição passada nós estudamos exclusivamente sobre o título assistencial, né? A busca, não, aliás, a outra, né? A lição, tem uma aqui que fala sobre a assistência social. Não sei qual foi não, mas foi uma dessas lições aqui. Então, na verdade, irmão, foi somente depois de explicar minuciosamente seu ministério que ele entrou no assunto do dinheiro. Ele já havia defendido sua honestidade e integridade. Então, foi aquele, ele faz a sua defesa, né? 2 Coríntios 1, 12 e 14. 12 e 14. Né? Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, né? Ele fala da sua consciência, que é a simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo maiormente convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim, espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus, né? Então Paulo aqui ele faz sua defesa, né, da sua conduta, explicando sua vocação, a natureza da sua pregação aos gentios, né? O chamado que ele tinha de gentios. 2 Coríntios 3, 7, 8. Esse ministério da morte, seu ministério da morte, gravado com letras em pedra, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. 2 Coríntios 3, 7, 18. 3, 7, 18, né? Vamos ler. Transitório. Como era de maior glória o ministério do Espírito, porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também que foi glorificado, nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, onde há Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo o Espírito do Senhor, né? Então, irmãos, descrito as dificuldades e os sofrimentos que suportou por causa da sua devoção a Cristo. 2 Coríntios 4, 7 e 9. 4, 7 e 9. Temos, porém, este tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sobre toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, né? Então, apesar de todas as lutas, tribulação, Paulo, né, foi um vencedor. Somente então ele apelou aos crentes que imitassem o exemplo dos macedônios, que deram da sua pobreza. Eles deram por sua devoção a Cristo e até imploraram a Paulo pela oportunidade de dar, né? Agora já tem aqui um outro parecer, né? Eles mesmos estão em prontidão para ofertar ao Senhor. Paulo também deu uma explicação detalhada das preocupações que havia tomado para garantir que o dinheiro não fosse mal administrado, né? Então, irmão, como é bom a transparência, né? Olha só o que Paulo fez, né? Isso aqui é um exemplo para todas as nossas igrejas, né? A transparência do recurso financeiro que a igreja recebe, né, como a doação, deve ser transparente para que as pessoas saibam realmente a finalidade daquele recurso onde está sendo empregado. Graças a Deus que nas nossas igrejas, né, a maioria das igrejas, tem a seção, né, a seção que faz ali o relatório da entrada, da saída, dos gastos, né, e aonde que a igreja está empregando essas ofertas, esses dízimos, né, na obra do Senhor. Isso é importante, a transparência dá uma clareza assim para os membros da igreja, né? 2 representantes da igreja acompanharam Tito e Corinto para garantir que o dinheiro chegasse aos destinatários desprendidos. Olha só, naquela época os irmãos tiveram essa preocupação, né, de irmãos acompanhando para que tivesse certeza, a convicção de que aquele dinheiro estaria sendo entregue, né, destinatário. Esses representantes até acompanhariam Paulo quando eles entregassem o dinheiro à igreja de Jerusalém. Pelo que lemos em Romanos 15, 25 e 27, esses esforços de arrecadação de fundos foram bem sucedidos, né? E pois Paulo falou sobre a coleta para Jerusalém. Ele explicou aos crentes de Roma que a coleta não era apenas uma expressão de amor cristão, mas também uma expressão de gratidão aos cristãos judeus que sofreram perseguição para pregar a boa nova de salvação a eles, né? Então, Paulo ele usa aqui, né, como esse recurso foram entregue como gratidão àqueles irmãos crentes quando foram perseguidos, né? E os evangelhos chegaram até os gentios. No final, Paulo estava mais preocupado com a unidade da igreja, né? Apesar da arrecadação, das contribuições, Paulo não estava preocupado somente com isso, mas com a unificação da igreja, com a unidade da igreja. E se os judeus aceitariam a igreja dos Coríntios do que com qualquer quantia específica de dinheiro. Aqui Paulo ele trata de uma coisa particular, porque os judeus também ele era muito chegado, né? Até hoje eu acho que ao problema financeiro, né? O capítulo 9 lembra aos coríntios o seu entusiasmo inicial pela coleta de Jerusalém. Paulo está alegre porque Deus estava usando os crentes, né, de Corinto para ajudar os outros crentes de Jerusalém, né? Então, irmão, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, né? A igreja tem essa missão, né, de ter misericórdia, compaixão. As outras pessoas ouviram falar dessa missão da misericórdia e também responderam com entusiasmo o apelo por dinheiro, né? Então as demais igrejas ali, né, ouviram e sentiram a necessidade também de compartilhar desse amor, né? Compartilhar, distribuindo também as riquezas também. Era preciso, entretanto, que o entusiasmo não
cessasse. Na obra de Deus não é possível participar a contragosto. Nesse tipo de trabalho não é o tamanho da contribuição que importa, mas o coração de quem contribui. Ajudar o próximo é um privilégio, né, irmão? Que privilégio aquela igreja tiveram. E hoje, irmãos, nós, como aqui o autor falou, as demandas são muito, porque muitas demandas que vêm surgindo no meio da sociedade. Quantos irmãos, não só os irmãos da igreja, mas em modo geral, né, a necessidade é muito grande, porque são poucos os recursos, muitas das vezes, mas com Deus sempre há abundância, né? Porque tudo, como já fui falando, tudo é de Deus, né? Concluindo essa lição, irmão, vamos concluir aqui, né? Deus poderia fazer as coisas de outra forma, né? Realmente, Deus pode fazer, mas Ele decidiu fazer com a nossa participação, como cooperadores dele na sua obra de abençoar as pessoas, né? Deus usa eu e você, o irmão, né, para fazer a sua obra. Deus quer doadores alegres, participantes da obra, entusiasmados. Capítulo 2, 9, 2 Coríntios 9, 7, ali 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Que esse versículo possa ficar gravado no meu coração e no seu coração. Por isso a moedinha de uma viúva pobre tem valor, tem tanto valor quanto o ouro do rico, né? Os irmãos lembram dessa passagem aqui, né? Jesus lá observando, viu aquela pobre viúva com o seu único recurso foi depositou. E Jesus falou assim: ela depositou mais do que todos, né? Deus prescinde, precisa, né, de doadores. Deus prescinde de doadores egoístas. Deus não precisa, né, de doadores egoístas e descontentes, né? Na verdade, Deus quer pessoas que contribuam com amor, né? Meu irmão, se essa lição tem te ajudado, né? Essa carta maravilhosa de Paulo, esses ensinamentos. Eu só vou ler aqui para terminar aqui, né? Para concluir, para pensar de a doutrina bíblica da mordomia nos ensina que tudo o que possuímos vem de Deus. Olha, isso aqui é importante. Nesse sentido, não somos proprietários ou donos de nada, não. Deus nos entrega para administrar, somos administrador. Como essa doutrina deveria nos incitar à prática da partilha e ajudar o próximo? A doação precisa ser com alegria. Uma doação forçada não faz sentido no contexto cristão. O mesmo poderia ser dito sobre o tamanho da oferta. O importante é participar. Como distinguir a questão da ajuda aos irmãos necessitados dessa passagem com outras que tratam do dízimo? Malaquias 3,10, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ofertas e dízimos são a mesma coisa nesse sentido? A oferta ela é voluntária, né? O dízimo já você entrega, você está entregando aquilo que não é seu também, né? Já é do Senhor, né? Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, vamos orar, né? Quero te agradecer por você ter ficado aí conosco. Um estudo simples, rápido, mas de grande valia. Eu creio que esse ensinamento de Paulo sobre dízimos e oferta, né? Contribuição, muitas pessoas se apegam ao dinheiro, questionam as igrejas porque fala de dinheiro, né? Mas o dinheiro, assim, no meio da sociedade, ela ajuda muito, né? As pessoas, a ajudar as pessoas também, a outras pessoas que precisam. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus,
Obrigado, Senhor, pelo ensinamento do apóstolo Paulo, essas cartas paulinas. Primeira e segunda Coríntios são um verdadeiro ensinamento. Que bom, Senhor, que aqueles crentes daquela época entenderam que o prazer de contribuir, e nós vemos aqui que eles sentiram no final a alegria de contribuir quando reconheceram que o ministério de Paulo e se humilharam também e se reconciliaram. Uma lição poderosa, Senhor, de ensinamentos eternos. Obrigado, Senhor, que nós, como igreja atuais, possamos espelhar nesses homens e mulheres que foram do passado e deixar o legado para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ser bons mordomos, a administrar o que o Senhor colocou na nossa mão, para que a sua igreja possa cumprir o teu propósito de evangelizar, de ganhar almas, de salvar almas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?